O glaucoma, o que que ele provoca na visão? Que doença é essa? Que patologia é essa? Como que ela surge na pessoa ali? Então, o glaucoma, né, por exemplo, diferente da catarata, né, a catarata é a maior causa de cegueira reversível no mundo, ou seja, reversível, você consegue fazer a cirurgia e reverter, né, o paciente volta a enxergar. No caso do glaucoma é o contrário, é a maior causa de cegueira irreversível no mundo, ou seja, então, se o paciente já tem alguma perda de visual, ele não vai conseguir recuperar aquela perda. Então, o que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença que vai afetar o nosso nervo óptico. O que é o nervo óptico, né? O nervo óptico, ele faz a conexão do nosso olho com o cérebro. Então, a imagem, primeiro ela entra, né? Ela passa pela córnea, passa pelo cristalino e chega até a retina. Então, a retina, imagina que a retina é como se fosse um emaranhado de fios, de conexões, de fios de eletricidade, vamos dizer assim. E aí, esses fios, eles vão se juntar, pega aquele tanto de fio e tenta juntar tudo num lugar só e vai formar uma espécie de um tubo, que você juntou todas aquelas conexões num só lugar. E isso forma o nervo óptico. Então, o nosso nervo óptico são todas aquelas fibras, aqueles, né, vamos dizer, aqueles fios, né, da retina, toda aquela emaranhada, ele vai conectar tudo num canal só, que é chamado de nervo óptico. E ele é uma espécie de um tubo que ele vai sair de trás do olho e vai em direção ao cérebro. Então, o paciente, quando vai fazer a consulta oftalmológica, alguns pacientes às vezes vão lembrar disso que eu falei. Às vezes o paciente fala assim, ô doutor, teve um médico que falou que eu tenho um buraco grande no olho. O que acontece? O nosso nervo, ele tem uma espécie de um buraquinho dentro dele que é chamado de escavação. Então, essa escavação, ela é uma coisa natural. Você vai imaginar, igual eu falei, aquela questão dos tubos, né? Então, você vai pegar aquele emaranhado de fio e na hora que eles vão entrar dentro de um buraco, por exemplo, se eu pegar um tanto de fio que for colocar dentro de um buraco, que seria o tubo do nervo óptico, o que acontece? Aqueles fios vão fazer isso aqui, ó, né? Eles vão fazer isso. Então, esse espaço aqui onde o nervo, as fibras, né? As fibras da retina vão entrar, elas se formam uma espécie de uma chanfradura. Então, eles não conseguem entrar assim, eles entram assim, né? Então, esse espaço é chamado de escavação. Então, tem alguns pacientes que têm escavação mais menor, né? E tem alguns pacientes que têm escavação maior. O que o glaucoma faz? O glaucoma, ele faz as fibras irem se perdendo, elas vão morrendo. E aí, se você tem muitos fios entrando, você tem uma escavação pequena, né? Geralmente. Quando você tem a perca desses neurônios, né, dessas fibras, o que vai acontecendo? Elas vão ficando mais finas, então essa escavação vai alargando.